mas Goiânia não, né? O goiano, ele tem uma característica muito peculiar, né? Parece que o povo que gosta de um tal de um feriado, né? Cadê o povo? Parece que emenda, né? Todo mundo aí. Mas amém, irmãos. Eu só espero que a palavra do Leandro Vieira de sábado sirva aí para alguns irmãos, né? Quem não ouviu, ouça a palavra que o Leandro Vieira pregou no sábado aqui na nossa festividade, falando sobre a importância, né, irmãos, do cultuar. E o cultuar é diferente de congregar. Congregar, você congrega, irmãos, com os irmãos. Nós estamos congregando na Igreja Universal do Senhor pela terra, entre todos os santos eternamente. Amém? Então eu congrego com o meu irmão que está lá no Japão, mas que professa a Cristo lá no Japão. Eu estou congregando com esse irmão, eu estou unido a ele no corpo universal do Senhor. Porém, o cultuar, eu cultuo ao Senhor junto com o corpo local, com a igreja local, com os meus irmãos aqui reunidos. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos insistir, né, irmãos, nessa pedagogia aí, que eu sei o quanto ela é desafiadora, mas o quanto ela é importante. Inclusive, nós estamos recebendo, né, um casal muito querido aqui, o Lucas e a Gi, né? Quem tem mais de 3, 4 anos de família Fluir aí, vai lembrar do Lucas e da Gi. Tem quanto tempo vocês foram, hein? Bora. 2 anos e meio? Então, quem chegou aí por volta aí de uns 3 anos atrás na Fluir, Lucas e a Gi, sejam bem-vindos, são queridos amigos nossos, né? Congregaram aqui com a gente. Hoje está lá em Sinop, lá no Mato Grosso, vieram de carro para estar aqui um tempo de qualidade com a gente. E olha só, irmãos, nós vamos sair de viagem amanhã juntos, né? Amanhã cedo. E nós poderíamos até, né? Irmos hoje já para ganhar já mais tempo, para desfrutar. Mas, irmãos, o cultuar, ele precisa sempre ser a prioridade da nossa agenda. E não as outras coisas. Mas nós temos, infelizmente, diluído essas prioridades e temos colocado cada vez mais o cultuar na nossa agenda quando der, né? Quando der, nós vamos cultuar ali na igreja. Mas essa deveria ser, irmãos, a nossa prioridade na nossa agenda. E todas as outras coisas nós vamos encaixando, mas não o cultuar. Mas que bom tê-los aqui, amigos queridos. Depois, quem não os abraçou aí, os abraça ao final da celebração, que eles somaram muito com a gente aí, foram uma bênção. Vai ser um tempo de desfrute. Amém, irmãos? Olha só, nós estamos numa série, né, de Romanos aqui, uma série que tem sido uma bênção. Pedrão, depois, ou Júlio, desliga esse aqui para mim, tá? Pega o controle, vê se vocês conseguem desligar só esse aqui, que aí me ajuda um pouco aqui a ter mais voz. Então nós estamos numa série de Romanos, irmãos, e olha o quanto é impressionante, e o quanto esse livro, ele é rico, essa carta que Paulo escreve, né, aos Romanos, o quanto ela é rica. Nós já estamos há 11 finais de semana nos reunindo aqui para falar sobre essa carta. E nós ainda estamos no capítulo 4, irmãos. Então, para vocês verem o quanto é profundo, o quanto é rico e o quanto o Senhor tem a ministrar aos nossos corações através dessa epístola, dessa carta, que de fato, irmãos, é um tesouro, tanto teológico quanto doutrinário para a igreja, para nós, irmãos. São instruções riquíssimas aqui que Paulo está nos trazendo e que nós deveríamos, de fato, absorvermos, aprendermos, para que nós possamos cada vez caminhar conforme a imagem e semelhança do nosso Criador. Amém? Então, continuemos aí. Se você puder, se coloque de pé. Vamos ler o texto aí, Romanos capítulo 4, a partir do verso 18. Romanos capítulo 4, nós temos cada vez mais, irmãos, insistido com os irmãos em tentar, né? Se você não tem, tente comprar ou tente adquirir, né? A sua Bíblia física. É bacana você ter essa pedagogia, principalmente para as crianças não perderem isso também. É muito bom elas verem os pais indo para o culto, levando as suas Bíblias, abrindo a Bíblia, até para que isso aqui não seja um livro decorativo lá na sua casa. Porque senão daqui a pouco, com o passar dos anos, as crianças vão crescer e vão ver a Bíblia aberta lá em cima da escrivaninha, do aparador, e vai achar que é apenas um item decorativo. Não vai saber que esse é o livro dos livros, né, e o livro pelo qual nós deveríamos ler todos os dias. Então,
Então vamos lá, Romanos capítulo 4, a partir do verso 18, está aí também, para você poder acompanhar. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Somente até aqui, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por essa porção das Escrituras. Nos dê agora revelação e sabedoria para que possamos compreender e aprender mais da tua palavra e que nós possamos não ser só ouvintes, ó Deus, mas praticantes daquilo pelo qual nós estamos aprendendo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Se você puder aí, mantenha a sua Bíblia aberta nessa porção das Escrituras. Aqui, irmãos, nós estamos avançando para um dos trechos mais inspiradores sobre a fé que nós vamos encontrar em toda a Escritura. Esse trecho, essa porção, é uma das partes mais inspiradoras que nós vamos encontrar nas Escrituras sobre o que é ter fé. De fato, quando Deus promete aqui a Abraão, Abraão já velho, né? Sara também já com idade avançada, mas a Bíblia vai dizer que eles creu, independente das circunstâncias. Então Abraão, ele creu no impossível, aquilo que era impossível aos olhos humanos, mas ainda assim Abraão creu. E por isso, irmãos, nós precisamos aprender que muitas vezes nós mesmo passando por situações difíceis, situações que aparentemente parecem impossíveis, mas nós precisamos ter uma convicção naquele que prometeu. Nós precisamos crer naquele que prometeu. Então esse trecho aqui das Escrituras, ele é extremamente edificante, irmãos, para a igreja e para nós. Porque ele vai mostrar o tipo de fé que de fato honra a Deus. O tipo de fé que de fato está exaltando a soberania de Deus. As promessas de Deus. Então o tema central aqui, a fé bíblica, é aquela fé que de fato nos faz crer naquilo que Deus prometeu. E nós precisamos então aqui fazer um entre parênteses, né, irmãos? E é muito importante essa parte pedagógica e educativa também, para que a gente não confunda aquilo que Deus prometeu e aquilo que alguém prometeu. Amém? Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, às vezes nós vamos encontrar irmãos frustrados com Deus. Porque ele vai falar assim, mas Deus prometeu que eu ia prosperar, e parece que eu nunca estou prosperando. Mas Deus prometeu que eu ia ser curado, e parece que essa cura nunca chega. Então, irmãos, as promessas que Deus deixou para nós estão inclusas também, todas essas, mas não é essa de fato a promessa que Deus deixou para nós. Então por isso nós não podemos cobrar de Deus aquilo que não foi promessa que Ele deixou para nós. Amém? Glória a Deus. Então ainda que Ele te dê uma casa boa, te dê um bom carro, um bom trabalho, boas viagens, boas experiências, ainda que Ele permita tudo isso, mas não é esse tipo de promessa, irmãos, que Ele deixou para nós. Não é essa promessa pela qual nós devemos nos agarrar e nos frustrar com o Senhor se ela não chegar. Porque nós vamos nos deparar ao longo da história de grandes homens de Deus, homens que prosperaram, assim como Salomão, né? Tivemos uma aula sobre Salomão aqui na semana passada ou retrasada? Retrasada, né? Na semana retrasada tivemos uma aula
sobre Eclesiastes aqui de Salomão, que até hoje eu estou processando ela, irmãos. Que aula que nós tivemos. Então tiveram homens como Davi, homens que prosperaram muito aqui na terra, mas nós tivemos homens também, irmãos, que souberam ser contentes. Assim como Paulo vai dizer, aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. Então a minha fé ela não pode ser abalada, irmãos, mediante a circunstância que eu estou vivendo. E é sobre essa fé inspiradora aqui que Abraão... Imagina Abraão com 100 anos, irmãos. E aí se Abraão estivesse num culto, imagina Abraão num culto, e o culto estava uma bênção, um louvor tocando, igual a gente estava aqui, e de repente chega o irmão a Abraão e fala assim, ó, eis que vejo que o Senhor vai te dar filhos. E Abraão com 100 anos de idade dentro da igreja, e o profeta chega nele e fala isso, irmãos. Talvez Abraão ia ficar assim, amém, glória a Deus. Mas meio difícil acreditar, irmãos. Sara já velha, esse negócio não vai dar muito certo. Agora, irmãos, foi o próprio Deus, o próprio Senhor falando a Abraão. Então Abraão ele não olhou para as circunstâncias. E muitas vezes na nossa vida, as circunstâncias fazem com que nós deixamos de acreditar naquilo que Deus já nos prometeu, que é a vida eterna, irmãos. Jesus, quando ele fala assim, eis que vou para o Pai construir morada, estou preparando um lugar. Irmãos, ele vai voltar, isso é promessa, ele deixou um penhor, ele deixou o Espírito Santo para nós, então ele vai voltar. É nessas promessas que nós precisamos nos agarrar, irmãos. E essa vida ela é passageira, nós somos apenas peregrinos e forasteiros aqui nessa vida. Agora as promessas da eternidade, de tudo aquilo que nos foi prometido, irmãos, é nelas que nós devemos nos agarrar todos os dias. E elas independem das circunstâncias aqui da terra, irmãos. Elas independem do que está acontecendo aqui, a Agenda 2030. O povo agora começou a ficar surtado, irmãos, com a Agenda 2030. Se você não sabe do que eu estou falando, ela nem querer saber. Amém? Só se agarra com o Senhor mesmo, irmãos. Senão você começa a perder a fé. Você começa a achar que Deus perdeu o controle, irmãos. Lembra na pandemia que teve muito crente achando que Deus perdeu a mão? Eu acho que Deus parece perder o controle. Não, irmãos, Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Ele é soberano, o Todo-Poderoso, está sentado num trono de glória, governando sobre tudo e sobre todos. Então é nessas promessas que nós precisamos nos agarrar, independente, irmãos, de Agenda 2030, independente de pandemia, terremoto, maremoto, furacão. Tudo isso vai acontecer, irmãos. Inclusive teve agora, né, lá no sul, lá, né? Devastou, irmão, no Brasil. Eu lembro quando eu era criança, né? Que a gente sempre falava assim, não, o Brasil é bom demais. Terremoto, furacão, não chega aqui no Brasil. Mas pode ser que vai chegar, irmãos. Terremotos já estão chegando até o Brasil. Furacões já estão chegando até o Brasil. As chuvas tem vezes que dá até medo na gente, né? As marés altas. Então, isso são coisas, irmãos, que fazem parte da vida e que já foi falada que iria acontecer. Só que isso ainda não pode abalar a nossa fé naquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Amém? Então, Paulo aqui ele já nos mostrou, irmão, que Abraão foi justificado muito antes da circuncisão. No capítulo 9, do 9 ao 12, no capítulo 4, perdão, versículo 9 ao 12, ele vai falar sobre Abraão ser justificado. Só para a gente trazer aqui, né, um resumo rápido do que nós falamos nos últimos 2 finais de semana. Abraão, então, ele foi justificado, irmãos. A justificação de Abraão veio muito antes da lei e veio muito antes da circuncisão. Então, Abraão não precisou fazer nada para ser justificado, a não ser crer. Por crer, por ter fé, ele foi justificado. Amém? Então a graça também o alcançou. Amém? Porque o cordeiro foi imolado muito antes da fundação do mundo. Então Abraão foi salvo pela graça. Amém? Porque ele creu. Agora então, Abraão está expondo, né, a fé de Abraão de maneira prática. Isso torna para nós, cristãos,
algo muito mais concreto, irmãos, porque ele creu em Deus, creu nas promessas do Senhor, por isso ele foi justificado, por isso Abraão foi salvo, e agora, de fato, de forma física, ele também está crendo que ele vai ser pai. Ainda que as circunstâncias digam o contrário. Então, por isso, eu convido você aí com a sua Bíblia aberta, no capítulo 4, versículo 18, vai dizer o quê? Abraão, esperando contra a esperança, creu. O que significa esperando contra a esperança? Olha o termo, irmãos, que ele está usando. Esperando contra a esperança. Ou seja, não havia esperança aos olhos naturais. Não havia nenhuma expectativa aos olhos naturais, irmãos. Mas Abraão estava esperando. E por 25 anos ele esperou. E muitas vezes a gente se frustra, né? Ou esfria na nossa fé, porque parece que está demorando tanto as coisas acontecerem. Parece que as promessas do Senhor não vão mais acontecer. E Abraão, irmãos, estava aqui esperando contra a esperança, porque tudo dizia o contrário. Não havia aos olhos humanos nenhuma motivação para que de fato aquela promessa acontecesse, mas ele mantinha na esperança, crendo, tendo fé na promessa de Deus. Então, irmãos, Abraão velho, Sara velha, uma promessa humanamente inviável. Mas a fé, ela não se apoia em circunstâncias. A fé, ela se apoia no Deus que nós acreditamos. Não é na circunstância que nós vemos, mas é no Deus que prometeu. Então, de forma prática, Deus ele nos chama a crer, irmãos. Mesmo quando a realidade grita o contrário. Mesmo quando todo mundo está falando ao contrário. A fé cristã, ela começa onde termina a esperança humana. Aí que começa a ativar a nossa fé. E muitas vezes, eu até tenho comentado muito sobre isso, eu tenho dado muita ênfase em gastar tempo com pessoas que já passaram muito próximo da morte. Sempre que eu encontro alguma pessoa que já passou por alguma experiência, assim, eu gosto muito de dedicar muito tempo a conversar com aquela pessoa. Porque geralmente essas pessoas, se vocês observarem, eles começaram a enxergar a vida com outra ótica após passar por essas experiências. Eles começaram a valorizar a vida de uma maneira que às vezes nós não valorizamos. Porque nós estamos tão presos na nossa rotina, nas nossas agendas, né? A vida debaixo do sol, como foi pregado aqui, Eclesiastes, é uma vida que parece que nos prende tanto a tantas coisas, a tantas agendas, a tantas programações, a tantos afazeres, a tantos compromissos, que a gente para muitas vezes de dar valor nas coisas mais simples da vida. E a nossa fé vai diluindo, porque são as coisas simples. Uma simples contemplação ativa a nossa fé todos os dias. Irmãos, um simples acordar e contemplar o nascer do sol, os pássaros cantando, a brisa do vento batendo nas folhas das árvores, isso ativa a sua fé muitas vezes mais, irmãos, do que várias outras ritos que a gente faz. Às vezes a gente está fazendo campanha, a gente está fazendo um monte de coisa, mas às vezes tudo que o Senhor quer é que esse espírito de Marta, né? Ativista aí, querendo mostrar para Deus que a gente sabe fazer alguma coisa boa. E tudo que ele quer é, meu filho, senta, acorda cedo, vai ver o sol nascer. Vai ver os pássaros cantar. E contempla a minha beleza. Então eu gosto de ter essa prática, porque pessoas assim parece que elas já tiveram um reset, né? Uma segunda oportunidade. Então elas começam a ver de uma outra ótica. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. A gente simplesmente deixa a vida me levar. A vida leva eu, né, irmãos? E vida leva eu, deixa a vida me levar. E aí chega os 30, chega os 40, chega os 50, chega os 60. E aí o Zenta não para mais, irmãos. Até que a morte chega. E na maioria das vezes, quando nós olhamos para trás, assim como Salomão fez, nós vamos perceber que nós corremos e corremos atrás do nada.
atrás do vento. E que nada fez sentido. Então que nós possamos, assim como Abraão, irmãos, crer num Deus que nos prometeu, independentes circunstâncias. E no verso 19 ele vai dizer, sem enfraquecer na fé. Ele reconheceu o seu próprio corpo, já amortecido. Ou seja, sem enfraquecer na fé, mesmo olhando para as circunstâncias. Eu acho que ele deve ter recebido a promessa de Deus, aí ele chegou lá, acordou pela manhã, olhou, não tinha espelho, né, naquele tempo, mas eu acho que ele deve ter olhado no reflexo da água, alguma coisa assim, ou tentado pensar, olhou para o corpo dele e falou assim, Deus, tem que ter fé mesmo para acreditar. Quem imagina um homem com 100 anos de idade, irmãos? Imagina o corpo dele fisicamente como que já não estava. E não tinha essas linhas de skincare naquele tempo, não tinha nada disso não, irmãos. Era na raça, debaixo do sol quente, ralando, andando de um lado para o outro, trabalhando, serviço braçal. E ele com aquele corpo já judiado, por isso que ele reconheceu. Olha, a Bíblia vai dizer assim, ó, e ele reconheceu o seu próprio corpo. Já amortecido, ou seja, já estava morrendo. Já estava meio que aquele pezinho na cova. Então entenda uma coisa, Abraão, irmãos, ele não foi aleluiado, porque tem gente que é aleluiado. E gente aleluiada, na verdade, é só fogo de palha. Você está aleluiado pelo momento, meu Deus, é isso aí. E aí, passa muito rápido. Abraão não, ele teve uma fé consciente. Ele reconheceu o seu próprio corpo, amortecido, morrendo, fraco. Ele não negou os fatos. Ele viu que aquilo ali era algo impossível aos olhos humanos. Mas ainda assim, claramente ele teve a convicção pelos olhos espirituais de quem estava prometendo. Então, ainda que haja uma impossibilidade humana, a fé verdadeira, irmãos, é o que vai firmar, é o que vai nos firmar crendo. Ainda que pareça algo impossível aos olhos humanos. Então, a realidade, irmãos, é que nós não podemos perder a confiança em Deus, independente de circunstâncias, independente de situações, independente do que o mundo lá fora está falando, independente do que a realidade lá fora está dizendo, irmãos. E as coisas vão cada vez mais apertar. Irmãos, a Bíblia fala que nos últimos tempos, até mesmo os sábios serão confundidos. Até mesmo Deus, ele vai adiantar, acelerar a vida do seu filho para que os eleitos do Senhor não sejam confundidos. Então nós precisamos cada vez mais firmar a nossa fé, a nossa crença e convicção no Senhor, somente no Senhor. Para que a nossa fé não seja abalada por todas as circunstâncias lá fora, por todos os ruídos. Uma aplicação prática é que a fé, ela não deve olhar para diagnóstico, ela não deve olhar para crise, ela não deve olhar para dor. Olhar para tudo isso, irmãos, só vai te fazer enfraquecer na sua fé. É por isso que eu falo, por isso que eu falei, se você não sabe de Agenda 2030, de Atlas não sei o que lá, das quantas, nem perde tempo com isso, irmãos. Eu tenho visto crente, irmãos, crente, esfriar na fé ou ficar confuso por conta desse tanto de coisa que está acontecendo, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo vai dizer em Gálatas, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, anátema. Então se descer um ET, veio da Lua, veio de Marte, de Vênus, e fala alguma coisa, deixa o ET descer e falar, irmãos. A nossa fé não é nisso. A Bíblia vai dizer que ainda que um anjo desça e pregue um outro evangelho, irmãos. Então se vier qualquer outro falando qualquer coisa, irmãos, anátema, maldito seja. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com todos esses ruídos externos que têm tentado cada vez mais abalar a nossa fé, desestruturar a nossa fé. E quando eu falo ruídos externos, também existem os ruídos internos. As coisas que têm acontecido dentro da igreja do Senhor, irmãos. Esses dias eu estava escutando um pregador na internet, e ele falando o quanto a igreja evangélica ela tem se diluído. E isso é uma grande verdade, irmãos. Ela tem se diluído por quê? Porque cada vez mais as pessoas querem
fazer igreja do jeito que elas acham que é o certo. E não do jeito que as Escrituras ordenam com que nós façamos. Cada vez mais a igreja evangélica ela vai se diluindo, porque cada vez mais não é mais o evangelho que tem sido pregado nos púlpitos. Cada vez mais a igreja evangélica ela tem se enfraquecido, porque cada vez mais é o que eu penso, o que eu acho, que tem sido ensinado. E aí esse pastor, com muita sabedoria, obviamente, sem querer denegrir a imagem da igreja evangélica, pela qual ele também faz parte, mas ele trazendo um alerta, e esse é um alerta que é importante para nós, irmãos, porque muitas vezes coisas que vão roubar a nossa fé, não é as coisas que estão lá fora, mas as coisas que estão acontecendo aqui dentro. É um caso de uma corrupção dentro da igreja, é um caso de um pastor que caiu com fulano de tal, com a fulana de tal, é uma igreja que você admirava e a igreja rachou, porque o fulano fez isso e aquilo, então são coisas internas, mas que se os nossos olhos, se a nossa fé não estiver no lugar certo, essas coisas irão nos abalar, irmãos. Elas vão nos entristecer. E elas vão fazendo cada vez mais com que a gente vá perdendo a esperança aonde deveria estar a nossa esperança. A própria Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem. O homem é falho, irmãos. E ele vai falhar. Em algum momento, ele vai te frustrar. Em algum momento, ele vai te entristecer. Então, por isso que a nossa expectativa, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Porque tem uns que confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança é no nosso Senhor. Somente no nosso Senhor. E aí então Paulo continua aqui no verso 20 e no verso 21, e ele vai dizer assim, não duvidou, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, irmãos, ele não duvidou. Só que sabe o que é bom aqui? Porque Paulo primeiro vai falar que ele reconheceu o seu próprio corpo. Então o texto diz que Abraão reconheceu o seu próprio corpo. Então ele olhou com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais ele não duvidou. Uma fé racional. Uma fé de quem sabe em quem está crendo. Sabe que ainda que com os meus olhos naturais, isso aqui parece algo impossível, isso aqui não vai fazer sentido, mas eu sei em quem prometeu e é fiel para cumprir até o fim. Então ele não duvidou da promessa, mas ele se fortaleceu nela. A fé dá glória a Deus porque reconhece como ele é fiel e poderoso, meus irmãos. Abraão ele estava plenamente convicto que Deus ia cumprir essa promessa. E uma aplicação prática que nós podemos aplicar no nosso dia a dia é que a fé cresce quando meditamos nas promessas do Senhor e ela se enfraquece quando nós meditamos nos problemas. O que isso quer dizer? A nossa fé vai crescer, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras. Porque às vezes você pode ficar assim, mas pastor, quais são as promessas do Senhor? Olha uma pedagogia fácil para você. Você quer que a sua fé aumente, que a sua fé cresça, olhe para as Escrituras. Como que a nossa fé diminui, então, enfraquece? Olhando para os problemas, olhando para as circunstâncias, olhando para as notícias. Irmãos, eu não sei vocês, mas lá em casa, não passa jornal. Não estou falando que você tem que parar de ver, às vezes você precisa ver, acompanhar. E olha que eu sou um cara que eu gosto de ver notícias, mas, irmão, não passa jornal. Esses jornal que tem aí, eu não sei nem os nomes dos jornais mais que tem, né? Mas eu só sei de tipo da Atena, esses caras assim, das antigas, né? Se você ficar vendo esses caras, irmãos, que isso? Você vai falar assim, cara, o mundo tá uma loucura, e tá mesmo. Então lá em casa não passa esse tipo de coisa, eu não fico vendo noticiário, eu evito ficar querendo, porque senão você começa a dar tanta atenção para problemas, enquanto a nossa fé só vai crescer e ser fortalecida quando os nossos olhos estiverem no nosso Senhor. E a melhor maneira, irmãos, é se alimentando da palavra de Deus. É indo na fonte correta, é bebendo da fonte certa e não da fonte errada.
Então beba da fonte correta, irmãos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se eles forem maus, irmãos, todo o seu corpo será mau. Onde você tem colocado seus olhos, irmãos? Entende, meus irmãos? O que você tem assistido? O que você tem investido seu tempo? Não deixe a sua fé ser diluída por falta de sabedoria, por tolice, porque a sua fé cresce mediante você crer nas promessas do Senhor. E a sua fé vai enfraquecer, ela vai diluir, ela vai ralear se você ficar focado nos problemas. Eu nunca esqueço quando a Sara foi mudar para São Paulo. Olha para vocês verem o quanto aquilo que você vê se torna aquilo que você acredita. Eu nunca esqueço desse dia. A Sara, ela foi fazer residência médica. Residência não, internato, né? Junto com a Lari, lá em Limeira, em São Paulo. Essas duas meninas do interior. Essa aqui sai lá da onde, sei lá, Pará, fora, né? Aí vem pra cá, aí vai pra Gurupi, estuda, aí elas vão lá pra São Paulo. E a Sara foi junto. Lá de Niquelândia, pensa. E aí vai parar lá em São Paulo. Eu nunca esqueço da avó da Sara falando assim: nossa, minha filha, São Paulo, não vai não, pelo amor de Deus. Aquele trem lá é tiro pra todo lado, é bandido pra todo lado, é uma loucura. Sabe por quê? Você chegava na casa dela, finalzinho da tarde, da antena ligada o tempo inteiro. Todo dia que você chegava na casa dela, o da antena ligado lá o dia inteiro. Irmãos, então aquilo que ela via na cabeça dela, São Paulo, não estou dizendo que não seja. Mas não é assim, irmãos. Elas iam para o interior de São Paulo, cidade mais paz e amor. Mas aquilo que você fica alimentando, os seus olhos, a sua mente, é aquilo que você passa a crer. Então gaste, irmãos, o seu tempo alimentando a sua fé, fazendo com que ela cresça nas promessas do Senhor. E elas estão aqui nas Escrituras. Gaste o seu tempo com as Escrituras. Fortaleça a sua fé. E aí então Paulo continua aqui no verso 22. E ele vai dizer o seguinte, então: por isso lhe foi imputado para a justiça. E isso não é somente por causa dele, mas também por nossa causa. Diz assim, nossa causa. Abraão, irmãos, foi conhecido como o pai da fé. Ele era o protótipo de fé dos cristãos. Então Abraão, ele era um protótipo daquilo que nós devemos ser. Ele foi o pai na fé. Ele foi o protótipo da fé que nós deveríamos ter também. Porque a partir de Abraão, todas as famílias na terra serão abençoadas. Então ele foi o protótipo de fé, pela qual nós devemos olhar e falar assim: eu preciso me inspirar na fé que Abraão teve. Porque assim como Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, capítulo 4, 17 vai falar sobre isso, nós também cremos, irmãos, num Deus que ressuscitou Jesus. O Deus que ressuscitou Jesus. Irmãos, como você crê num Deus que ressuscitou Jesus sem ter fé? Me diz isso. Isso é algo para você pensar. Porque, por incrível que pareça, tem gente que vai ficar uma vida inteira na igreja achando que tem fé, mas não tem. Ele só pensa que tem. Porque ele fala assim: eu creio em Jesus. Creio em Jesus até o Satanás crer, irmão. Nós já falamos sobre isso, né? Até o capiroto crer, irmãos. Agora, uma coisa, não é só você crer, é você aceitá-lo, é você viver uma nova vida, porque você creu, e pela fé, agora já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então é uma fé que gera transformação. E quando nós afirmamos que cremos então num Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, essa fé que ressuscita os mortos, que ressuscitou Jesus, é a mesma fé que nós precisamos ter para viver todos os dias. Porque, irmãos, convenhamos, se Jesus viesse hoje, morresse amanhã, a fé que você tem
tem? Você acreditar que ele é ressuscitado daqui 3 dias? Com sinceridade, não precisa responder para mim não. Você acha que daqui 3 dias, você foi no velório, sepultamento, e hoje é mais difícil, né? Que vai jogar ele 7 pau no bar da testa, vai ver como é que ele vai sair daí. Não interessa, irmão. Se foi a promessa, você tinha que crer. Entende, irmãos? Esse tipo de fé que nós precisamos ter. Nossa fé, irmãos, não é que é uma fé idiota, porque tem gente que pensa assim, é figurativo, né, que isso aconteceu, é figurativo que tal história aconteceu. Não, irmãos, pela fé nós temos que crer que tudo que é relatado, e tudo que foi falado, e tudo que nós acreditamos é a verdade absoluta. Amém, irmãos? Porque senão a nossa fé não é genuína. A nossa fé, irmãos, ela deveria ser de tal maneira que, se Jesus viesse hoje, morresse amanhã, nós deveríamos ter convicção que daqui 3 dias ele iria ressuscitar. Sabe por quê? Se a nossa fé não está nesse nível, como que nós cremos que ele vai voltar? Como que nós temos uma convicção que ele vai voltar? Qual é a fé que sustenta você de que Jesus vai voltar? É só uma teoria? Ou de fato é uma fé? Porque eu ouvia meus avós falar que Jesus ia voltar a qualquer momento. Aí depois vocês ouvem seus pais. E depois você ouve o pastor falar, e cadê que ele nunca volta? Porque se você não tem uma fé convicta, só vira uma teoria na sua mente. Muita gente está vivendo uma teoria e não uma convicção. E por isso que a gente tem dificuldade de viver uma vida regenerada, porque nós vivemos uma teoria e não uma convicção. Você sabe por que os apóstolos fizeram o que fizeram, irmãos? Os apóstolos fizeram o que fizeram porque eles tinham convicção que Jesus ainda voltaria enquanto eles estivessem vivos. Os apóstolos viram Jesus morrer, ressuscitar e tinham convicção que ele ainda voltaria enquanto eles estavam vivos. Por isso que eles não perderam tempo. Mas muitas vezes eu e você, nós estamos vivendo muito mais por uma teoria de que Jesus vai voltar, de que um dia o céu vai se abrir. Não, mas isso aí é mais lá para frente. Não, irmãos, ele pode voltar a qualquer momento. E ainda que ele não volte, na nossa geração, nós vamos morrer acreditando que ele pode voltar a qualquer momento. Porque senão as minhas filhas vão crescer achando que é só uma teoria. E aí elas vão crescer achando que não, está tudo certo, Jesus vai voltar, mas muito lá para frente. Não, irmãos, ele pode voltar num piscar de olhos. E é isso que a gente tem que crer. Por isso Abraão foi esse protótipo de cristão. Um homem que foi conhecido como o pai da fé. Então, irmãos, nosso evangelho é a proclamação de que ele foi entregue por nossas transgressões. De que Jesus foi entregue por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para nossa justificação. Então, se nós não cremos, irmãos, dessa maneira, quem irá nos justificar? Nós falamos sobre isso durante a série. Você pode ser o melhor argumentador, o melhor advogado perante o juízo de Deus. Não existe nenhuma argumentação, nenhuma defesa que possa ser feita a seu favor, que vá te livrar da condenação, a não ser a justificação por Cristo Jesus. A não ser Jesus te justificando e falando, eu levei sobre mim todo o pecado dele, por isso ele é justificado. Então nós precisamos crer dessa maneira, que ele morreu, foi crucificado, mas ressuscitou. E essa é a base da nossa esperança. E porque tudo isso acontecer, irmãos, eu tenho esperança para crer no amanhã. Eu tenho esperança para crer no amanhã. Eu tenho esperança de que o choro, por mais que ele possa durar uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã, irmãos? Você acha que quem tem um câncer, que está condenado à morte, você acha que a alegria dele vem ao acordar pela manhã? Se a esperança dele estiver nas circunstâncias, ele nunca vai encontrar essa alegria.
Mas por que a alegria vem pela manhã, irmãos? Porque ainda que o choro dure uma noite, Jesus pode voltar no amanhã. Amém? Até porque para ele um dia é 1000 dias. E 1000 dias é como se fosse um único dia. Ainda, irmãos, que a gente viva 100 anos aqui nessa terra de sofrimento, a alegria vem pela manhã. Entende, irmãos? Deus, ele está na eternidade, ele não está na cronologia humana, ele não está no cronos. Ele não está nessa contabilidade, nessa continha de matemática, de tempo, de segundos, de milésimos, de anos. Não, irmãos. Ele está na eternidade. Então, ainda que a gente viva 50, 60, 100, 80, 100 anos de sofrimento aqui nessa terra, um dia nós iremos acordar e a alegria virá pela manhã. Amém, irmãos? Então, seguindo aqui, os princípios doutrinários, então, que nós aprendemos a partir daquilo que Paulo quer nos trazer nessa porção, é que a fé, irmãos, é um dos instrumentos, é o instrumento pelo qual nós recebemos a justiça de Deus. Então, nós precisamos ter fé, irmãos, para que, de fato, nós venhamos ser justificados. Sem a fé, nós não seremos justificados. A justiça de Deus, ela vai vir através da fé que eu e você tem. A fé bíblica e racional, né, é considerado, irmãos, o fato principal para que no dia do juízo nós venhamos ser justificados. A justiça, ela só vai se concretizar pela fé. Se você não tem fé para crer, não vai haver justificação. Porque vai tentar ter argumentação. E não existe nenhuma argumentação que vai te livrar, irmãos. Não existe um sequer, um justo sequer. Nós já passamos por essa etapa também. Nós já passamos por essa porção. Não há um justo sequer. Todos nós carecemos da graça, da glória de Deus, da justificação que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A ressurreição é o fundamento final da nossa justificação. Abraão é o modelo universal de fé, porque creu naquilo que Deus prometeu e Deus cumpriu. Então nós conhecemos a história. A partir de Abraão, nasce, Abraão e Sara, nasce Isaac, e daí então vem as gerações pela qual foram abençoadas na terra, inclusive a minha e a sua. E por esse modelo de fé, nós damos segmentos. E vamos ver aqui algumas citações, então, solta para nós aí, Pedro. Olha só o que alguns grandes homens de Deus vai falar sobre essa porção, lá nas citações. Isso. João Calvino vai dizer o seguinte: a fé não nos cega para a realidade. Lembra que Abraão, então, ele olhou para o seu corpo amortecido. Ele teve uma fé racional. Ele olhou e falou assim, realmente, se for depender de mim, não vai sair nada daqui, Senhor. Literalmente não vai sair nada. Porque um homem com 100 anos, irmãos, esquece. Só Jesus. Mas nos leva a contemplar o poder de Deus acima da realidade. Então a fé não nos cega para uma realidade, mas ela nos leva a contemplar que Deus é soberano, que Deus está acima de qualquer realidade humana. E aí depois Martinho Lutero então vai dizer o seguinte, acho que não, passou aí? Passou. Olha só, a fé é uma força viva e ousada, confia plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. John Stott, a fé de Abraão é o elo entre promessa, diga assim, promessa e cumprimento. Então, irmãos, a fé que Abraão teve foi o elo entre a promessa e o cumprimento, que levou tempo. Não foi de um dia para o outro. Não foi Deus prometendo hoje e cumprindo amanhã. Na minha e na sua vida, o elo que vai nos ligar entre aquilo que foi prometido há mais de 2000 anos atrás e o cumprimento é a nossa fé. Se a gente não tem fé, esse elo ele nunca vai ser concretizado. Assim também é a fé cristã, liga o pecador ao Salvador. É só através dessa fé, irmãos, que nós, pecadores, seremos ligados ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, a última citação aí, para a gente caminhar para o fim.
Fé não é otimismo. É submissão confiante ao Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, Lloyd Jones aqui, ele vai dizer que a fé não é otimismo no sentido de, não quer dizer que nós temos que ser desmotivados, mas ele está querendo dizer no sentido de que não é você ser aquela pessoa aleluiada. Sabe, o que quer dizer isso, pastor? Aleluiada é aquele tipo de gente que fala assim, não, eu creio em Jesus. Tá, mas o que te fundamenta nisso? Não, eu acredito, porque falaram para mim que é bom acreditar. Porque se eu acreditar nele, eu tenho vida eterna. Tá, mas e aí? Então nós precisamos ter uma fé, irmãos, que de fato gera uma mudança de vida. Não adianta eu falar que eu creio em Jesus se na segunda-feira eu estou mentindo, roubando, negligenciando, traindo a minha esposa, caindo na pornografia, fazendo todas as coisas ilícitas. Então não adianta eu só ter essa fé, fogo de palha. É uma fé de submissão, confiante a um Deus que ressuscita mortos. Essa é a fé que nós deveríamos ter, irmãos. Muito se perdeu, irmãos, e assim, entenda o que eu vou falar aqui, nós somos continuistas, tá? Mas nós somos continuistas racionais. E não continuistas empolgados, né? Porque tem gente que vai na empolgação, né? Mas nós somos continuistas. Cremos nos dons do Espírito, cremos no mover do Espírito Santo, cremos que Deus é poderoso para curar, para libertar, para ressuscitar mortos. Mas, irmãos, nós também não somos empolgados a ponto de também achar que é de qualquer forma que acontece. Então entenda uma coisa, mas muito se perdeu no sentido de que, às vezes nós conhecemos pessoas que estão passando por enfermidades. E por impulso, muito antes da gente querer oferecer uma oração, a gente oferece um remédio. Percebe, irmãos? Nada contra, a gente precisa ser medicado. Todo medicamento foi inspirado, né, por Deus em homens para desenvolver, e que bênção que nós temos acesso a uma medicina avançada, a bons tratamentos, a bons medicamentos. Mas nós perdemos muito essa questão de ter uma fé usada, né, irmãos? Tempos bons eram aqueles que a gente via uma pessoa com uma enfermidade e falava assim, meu irmão, tá aqui o seu dipirona, tá aqui, mas posso antes orar por você? Posso antes orar ao Senhor? Então nós precisamos voltar a aquecer essa fé. Uma fé, irmãos, que move montanhas, não no sentido que nós vamos sair orando pelas montanhas. Essa montanha está tampando minha vista, Senhor, arranca ela daí. Que essa aí não vai adiantar de nada, irmãos. Não vai sair mesmo do lugar. Senhor, essa árvore aqui está na frente da minha vista aqui, está tampando aqui, arranca esse troço daí. Arranca esse prédio, construir um prédio bem na frente do meu. Derruba ele, Senhor. Não, irmãos, não é esse tipo de fé. Mas nós precisamos voltar a aquecer a nossa fé, irmãos, espiritual, em crer em um Deus que é poderoso para fazer. E ainda que não faça, a gente continua crendo. Porque, irmãos, é muito fácil você crer em um Deus onde você está vendo os moveres. E foi necessário por um tempo. E Deus, ele trabalha dessa maneira. Existiram grandes ondas, né, pelo Brasil, pela nação, ondas de cura. O tempo que nascia até dente de ouro no povo, né, irmãos? Eu não sou desse tempo, mas teve gente que deve ter se corrompido, né? Que imagina, o cara nascendo dente de ouro, irmãos. O ouro no preço que está hoje, estava todo mundo se corrompendo. Mas amém, irmãos. Talvez foi um sopro para aquele tempo, para aquele povo específico. Um povo com o coração endurecido, aonde talvez se não visse o sobrenatural de Deus, não cria. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um tempo aonde o maior milagre que se pode ter é o Evangelho sendo pregado.
Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não é uma geração mais que quer ver o povo ser curado, o povo ser ressuscitado. Não, nós estamos vivendo um tempo onde uma geração quer ver a palavra sendo exposta de forma fiel, porque é um povo que crê que o evangelho é suficiente para mudar uma nação. A maior prova de amor que nós podemos dar às pessoas, irmãos, é a gente ser fiel às Escrituras. Ser fiel ao Senhor. E os milagres, irmãos, eles vão continuar acontecendo a partir do momento que a nossa fé é despertada através da palavra de Deus. E por isso não deixe esmurecer, irmãos, aquele ímpeto, sabe? Que o Espírito Santo coloca no seu coração de orar por uma pessoa. Às vezes a gente está comendo em algum restaurante, chega um pedinte, o impulso que nós temos, sabe qual é? Não, tá bom, vou pagar lá um lanche para você. Não estou falando que está errado, pague o lanche para ele, porque nós precisamos pagar. Porque o próprio Deus vai falar, né? Tive fome, você não me deu de comer, tive sede, você não me deu de beber. Tive sono, você não me deu onde dormir. Mas, irmãos, nós temos nas nossas mãos o Evangelho. Meu irmão, eu vou pagar um lanche para você, mas antes do lanche chegar eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Porque pelos olhos da fé, irmãos, eu sei que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu creio que através da minha oração agora por você, a sua vida pode ser transformada. E quando eu falo transformada, eu não estou falando que Deus vai te dar uma casa, um carro, um palácio, não. Mas Ele vai trazer uma alegria que vem pela manhã. Entende, irmãos? É sobre isso. Deus, em momento algum, Ele nos deixou promessa de uma vida fácil, de uma vida tranquila, né, irmãos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Porque todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, você está perdendo a sua vida por amor ao quê? Existe uma frase, irmãos, muito forte, mas muito real, que diz o seguinte: me mostre a sua conta bancária e a sua agenda, e aí sim eu vou dizer a quem você serve. Entende, irmãos? Ainda que a sua conta esteja cheia, e glória a Deus por isso, e que ela esteja, ainda que a sua agenda esteja lotada, mas, irmãos, se não tiver tempo para Deus, e se não tiver um coração generoso, eu preciso te dizer uma coisa: você não serve a Jesus. Você não serve o Senhor Jesus. Você serve as pessoas, você serve ao dinheiro, você serve a sua empresa, você serve a qualquer outra coisa, mas você não serve a Jesus Cristo. Por muito tempo na nossa casa, com as meninas novas, e quem tem filho novo sabe o tanto que é um rolê, né, irmãos? É à noite, é aquela loucura, põe o menino pra dormir. Às vezes você vai pôr o menino pra dormir, você dorme junto com ele. E quando você vê, esses dias eu dormi com a lente, liguei desesperado pro Lucas no outro dia cedo. Mano, meu zóio tá pregando aqui, como é que eu faço com esse troço? Fui botar as meninas pra dormir, acordei no outro dia com a lente pregando no olho. Falei, velho, e agora? Como é que eu tiro esse trem? Então, por muitas vezes, irmãos, a nossa rotina ela é muito puxada. Mas se a nossa prioridade não é Jesus Cristo, irmãos, nós não servimos com fé a Ele. Então, irmãos, se vira. O que eu fiz na minha casa? Minhas filhas acordam um pouquinho mais tarde. Então, sabe o que eu faço? Eu acordo mais cedo. Irmãos, é tão bom acordar mais cedo e não ter nenhum ruído. Não ter nada te atrapalhando, é só você e o Senhor. Então eu acordo mais cedo, eu vou lá para a minha área, eu pego a minha Bíblia, eu vou ler as Escrituras e ouvir os pássaros cantando. Não tem nada mais precioso que isso, irmãos. E aí a minha agenda pode estar lotada, irmãos, pode estar corrida, pode estar abarrotada, mas não há nada mais precioso do que isso. Entende, irmãos? Não adianta a sua conta bancária estar lotada se você não tem um coração piedoso. Um coração piedoso que se compadece, irmãos, com o órfão, com a viúva.
Ainda que você não vá mudar a vida dessa pessoa, irmãos, e de fato nós não vamos acabar com a fome no mundo, e eu entendo isso. Mas ter um coração piedoso, irmãos, um coração generoso, que olha para aquela pessoa e fala assim: meu irmão, eu sei que eu não vou transformar a sua vida, mas eu posso transformar o seu dia. Eu posso mudar a forma com que você vai voltar para sua casa hoje. Entende, irmãos? Se isso não tem queimado no seu coração, se isso não tem movido você todos os dias, qual o tipo de fé que você tem? Porque uma fé, irmãos, para crer no impossível, primeiro ela começa nas coisas possíveis do dia a dia. Pastor, mas eu não estou tendo pique, energia para ler as Escrituras. Comece tendo fé que você pode acordar um pouquinho mais cedo. Começa tendo fé, irmãos, que o próprio Espírito Santo vai te dar força para acordar um pouquinho mais cedo para você ler as Escrituras. Pastor, o meu coração está muito preso ao dinheiro. Dá o que você tem, então. Faz igual a oferta da viúva, irmãos. Não dá só o pouco, não. Dá tudo. Que aí você tira seu coração desse lugar. Em setembro de 2013, eu fiz uma oração ao Senhor. Em setembro de 2013, eu era líder de jovens. Sabe aqueles líderes de jovem top? Top demais. Fazia culto de jovem. Meus cultos de jovem dava tanta gente que o pastor ficou enciumado e queria cancelar o culto de jovem. Estava dando mais gente no sábado que no domingo. Só que o meu coração estava preso, envaidecido no dinheiro, nas coisas que eu estava conquistando. Sabe aqueles jovens que começam a ganhar dinheiro e tem as coisas. Meu carro, eu não deixava ninguém nem entrar para não sujar. Eu não vou nem contar essa história que eu já contei um monte de vezes. Sabe o que Deus fez? Tirou meu Jetta TSI, teto solar, Sport da época e me deu um Honda Bis. Nada contra a Honda Bis. Mas para quem estava no Jetta TSI, irmãos, naquela época, 2012, 13, e aí, Caio, Jetta TSI? Você tá louco, irmãos. Com a Honda Bis, andando na chuva, ia pro culto rindo, eu e a Sara. Indo de bizinha pra chuva, na maior alegria do mundo, sabe por quê? Porque aonde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro, irmãos. Qual o tipo de oração que você tem feito, Senhor? Você tem coragem de orar para Deus e falar assim: Deus, tira tudo que toma o teu lugar da minha vida. Essa foi a oração que eu fiz. E Ele tirou, irmãos. Porque o dinheiro estava tomando o espaço de Deus na minha vida. As conquistas, as coisas. E se hoje eu tenho o que eu tenho, irmãos, é porque existe uma graça mesmo do Senhor sobre a minha vida. Existe um propósito de Deus sobre a minha vida para ser próspero, para abençoar pessoas, alcançar pessoas através da prosperidade que Ele tem me dado. Mas o meu coração não está nesse lugar. Eu aprendi a ser contente no muito e também no pouco, irmãos. E por isso que eu amo esse casal que está aqui também, né? Porque nós é desse tipo, né? Nós comemos do bom, comemos do pouco, tá tudo certo. Se sai daqui, nós vai comer um podrão ali na esquina, tá tudo bom. E é assim, irmãos, que tem que ser a vida debaixo do sol, irmãos. Tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida. E ela só vai ser dessa maneira, irmãos, quando você estiver com a sua fé no lugar certo. Então, irmãos, fortaleça a sua fé no Senhor. E para a gente concluir, a fé que Abraão exerceu não foi apenas para ele, mas foi uma fé para todos nós. Por isso ele é o pai da fé, por isso ele é o protótipo do cristão que nós devemos ser, porque a fé que ele teve não foi uma fé ignorante, não foi uma fé olhando só para ele, ainda que a promessa é que ele ia ser pai de multidões, mas ele olhou para aquela promessa e falou: essa promessa não é para mim, vai ser para as próximas gerações. Porque todas as gerações, a partir de mim, serão abençoadas. Então eu não serei ignorante. E eu terei fé que todos eles serão abençoados. Por isso ele creu. Porque ele não estava olhando para algo que ia abençoar ele. Ele estava olhando para algo que ia abençoar as gerações futuras. Para nós. Ele estava olhando para nós. Essa semana eu recebi um tio meu lá em casa. E esse tio meu é muito engraçado, porque ele é bem caipirão.
bem da roça. E a Sara amou, porque falou assim, me lembrou até as minhas raízes. E aí ele chegou lá em casa e eu tô lá tentando fazer uma horta que tá mais dando dor de cabeça, mas tá fluindo, irmãos. E aí ele ensinando a gente, poda daqui, faz isso aqui, tichicho. Foi lá em casa, o bicho já tá velhinho, já, mas tá mais pra lá do que pra cá. Dizendo que foi fazer um plano de saúde. Aí ele chegou lá para contratar o plano de saúde, aí o vendedor, né? E olha o que o vendedor falou para ele, né? E ele falou assim, não, meu filho, eu acho que eu vou fazer esse aqui de 15 anos. Aí o vendedor virou para ele e falou assim, eu acho que é melhor você fazer só o de 10 mesmo. Acho que mais que 10 não vai precisar. Então imagine, e aí ele lá, e foi uma bênção ali com ele. E ele falando que estava plantando umas frutas lá, e não sei o que, lá na terra dele. Ele falou assim, meu filho, eu estou plantando essas plantas, e eu sei que eu não vou colher. Mas eu estou plantando porque um dia alguém vai colher. E ter fé, irmãos, não é olhar só para nós. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, não é olhando só para nós, mas é uma semente que está sendo lançada, irmãos, e que ela vai reverberar na eternidade. Então ele falando, eu amo a plantação. E olha, ele falando sobre a lei da semeadura sem nem saber o que estava falando. Sabe por que eu amo, meu filho, a plantação? Porque eu pego uma sementinha e eu planto e dá uma árvore que vai poder alimentar um monte de gente. E a nossa fé tem que ser dessa maneira, irmãos. Ainda que você vá passar a vida inteira pregando por uma única pessoa, mas a partir dessa única pessoa, vários podem ser alcançados. Então nós precisamos olhar, irmãos, para frente, e não só para nós mesmos, e assim foi Abraão. E a mesma justiça que Deus imputou a Abraão, é a mesma que Ele imputa hoje em todo aquele que crê. Essa mesma justiça que está sendo imputada em nós por crermos em Cristo Jesus. Uma fé que salva pela fé. Uma fé que salva pelo que cremos e não pelo que nós fazemos. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que ter os olhos abertos para esse entendimento. Uma fé que nos salva não pelo que fazemos, mas pelo que cremos. Porque isso tira dos meus ombros um peso enorme. De que não é pela minha boa performance, não é eu olhar e falar assim, será que Deus está curtindo aqui o que eu estou fazendo? Será que Deus está achando massa isso aqui que está rolando? Não, irmãos, não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu creio. Uma fé que vai me salvar, porque eu creio em Cristo Jesus. E isso é suficiente. E agora eu faço não mais para ser aceito, agora eu faço porque eu fui aceito por Ele. E por ter sido aceito por Ele, agora eu faço com amor. Muda completamente, irmãos. Muda completamente as circunstâncias quando eu creio dessa maneira. Crer da maneira correta. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. E nós iremos ceiar, irmãos, como nós temos feito a cada domingo. A cada domingo nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor, para sermos ministrados pela palavra. E nós ceiamos juntos, nós comemos juntos. Mas nós comemos, irmãos, da maneira correta, com os olhos da fé, crendo que Jesus ali na cruz, Ele foi crucificado, morto e ressurreto, para que todo aquele que crê nele possa ter a vida eterna. Então, ao sair do seu lugar, irmãos, o meu convite é que todos participem da ceia. A ceia não é um grupo seleto de santos. Até porque se fosse assim, irmãos, talvez ninguém fosse digno de participar. Então a ceia é um convite aberto, mas ela só é válida para aqueles que ceiam corretamente. E o que é ceiar corretamente? Qual é o ceiar corretamente ali que Paulo está falando? Faça uma alta análise. É que você, ao pegar ali do pão, do cálice, ao olhar para aquele alimento, você não olhe para ele com os olhos de quem vai comer um pedaço de pão e beber um pedaço de suco, mas ao comer do pão, você entenda que é o corpo de Cristo que foi moído a meu favor.
em meu lugar. E que ao beber do cálice eu não beba só como um suco de uva de boa qualidade, mas que eu beba sabendo que esse é um sangue que foi derramado, um sangue que representa uma nova aliança, um sangue que era o mais alto preço e que foi pago, o sangue inocente de um justo. Foi a moeda de pagamento pela minha justificação. Então, se você fizer dessa maneira, o convite da ceia é para todos. Todos estão convidados para sentar na mesa com o Pai e participar da ceia do Senhor. Então, enquanto nós adoramos ao Senhor, nós cantamos um louvor, eu convido você a sair do seu lugar, a pegar ali o seu pão, o seu cálice, voltar para o seu assento e aguarde. Cante conosco, aguarde, enquanto nós iremos daqui a pouquinho todos cearmos juntos. Vamos cantar ao nosso Pai que está acima do sol, né? Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo.